E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do século? Mateus capítulo 24, versículo 1, 2 e 3. Os críticos da teologia liberal costumam tomar esses textos sobre a queda de Jerusalém como sendo uma profecia de Jesus, ex eventum, do latim após o evento. Isto é, para tais críticos liberais, Jesus não poderia ter profetizado a queda de Jerusalém e do templo antes que acontecesse. Outro problema com essa teoria é que ela erra ao pressupor que o evangelista Lucas, ou o redator do Evangelho de Mateus, colocou essa história após o evento ter ocorrido. Mas isso não poderia ter ocorrido. A razão é que a profecia é muito genérica. Não explica os detalhes da queda de Jerusalém, como o fez Flávio Josefo. Do ponto de vista histórico, é mais razoável acreditar que a narrativa já havia sido escrita antes da queda de Jerusalém e do templo. A falta de informações detalhadas é prova cabal de que o texto foi escrito antes de 70 d.C. E quando Jesus ia saindo do templo? O Evangelho de Mateus fala que Jesus estava saindo do templo e da cidade de Jerusalém e começou a ensinar no Monte das Oliveiras, ao oriente de onde ele tinha a plena vista de Jerusalém. Esse ensino no Monte das Oliveiras tinha um forte significado profético. Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento através de palavras. Por exemplo, quando ele clamou em alta voz na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Mateus capítulo 27, versículo 46. Ali ele estava cumprindo em palavras os Salmos capítulo 22, versículo 1. Bem, mas Jesus também cumpria as profecias do Antigo Testamento em gestos e ações. É o caso aqui quando o evangelista Mateus diz que Jesus estava assentado no Monte das Oliveiras para pronunciar o juízo sobre Jerusalém. Jesus estava cumprindo uma profecia registrada no profeta Zacarias. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Zacarias capítulo 14, versículo 4. Jesus estava justamente no Monte das Oliveiras para o Oriente. É bem possível que também Jesus, ao abandonar o templo pela última vez, esteja evocando a profecia de Ezequiel da glória de Deus, abandonando o templo, em Ezequiel capítulo 10, versículo 18. E abandonando a cidade de Jerusalém, a glória do Senhor subiu da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. Ezequiel capítulo 11, versículo 23. Jesus tinha abandonado a cidade de Jerusalém e ficado sobre o Monte das Oliveiras, que ficava a leste de Jerusalém. O próprio Jesus já havia alertado que iria deixar Jerusalém para nunca mais voltar, em Mateus capítulo 23, versículo 39. Jerusalém rejeitou a presença de Deus no meio do seu povo. Agora, uma punição severa pairava sobre a cabeça dela. O próprio fato de Jesus estar proferindo o discurso de Mateus 24, olhando para Jerusalém, já deveria nos alertar que o discurso de julgamento de Mateus 24 era específico para a cidade de Jerusalém e não para o mundo todo. Ao olhar de Jesus, tinha como horizonte a cidade de Jerusalém e não o cosmos, mundo, em sua totalidade. Ao ensinar no Monte das Oliveiras, o texto bíblico diz que os discípulos se aproximaram de Jesus para lhe mostrarem a exuberância do templo,
reconstruído e ampliado por Herodes, o Grande. Talvez os discípulos fizeram questão de mostrar a grandiosidade do templo para Jesus devido à declaração de Jesus em Mateus capítulo 23, versículo 38, de que a casa, templo, seria abandonada. Os discípulos poderiam ter pensado: como uma obra gigante e esplêndida dessa poderia ser abandonada? O templo judaico não era meramente um lugar onde as pessoas afluíam para adorar a Deus. Era o próprio centro religioso e político. Quando Jesus disse que o templo iria ruir, estava dizendo que o centro religioso político judaico iria desaparecer. A beleza do templo era tão grande que foi dito que aquele que nunca viu o templo de Herodes nunca viu um edifício majestoso. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O suntuoso templo de Jerusalém foi destruído cerca de 4 décadas após a profecia de Jesus. O general romano Tito ocupou o templo com o seu exército após capturar Jerusalém. Tito queria preservar o templo, mas não conseguiu impedir que o fogo se alastrasse nele. Flávio Josefo nos conta que o fogo derreteu os metais preciosos do templo, fazendo com que os soldados romanos removessem e separassem as pedras à força para pegar o ouro. Os soldados romanos nem sabiam que essa atitude deles serviu para cumprir a expressão de Jesus: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. As profecias de Deus se cumprem minuciosamente, muitas vezes através de causas naturais. Muitos eventos que nos parecem fortuitos e por acaso são, na verdade, os meios utilizados por Deus para cumprir seus propósitos. Desse templo hoje só restou uma parte do seu muro, conhecido como o Muro das Lamentações, mas o santuário enquanto tal foi destruído. Aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Foi a partir da perplexidade dos discípulos sobre a beleza arquitetônica do templo que se desencadeia o sermão de Jesus. Ele tem início quando Jesus fala que o templo seria destruído. Talvez, na mente dos discípulos, se passasse a seguinte ideia: como poderia uma obra de alvenaria tão maciça ser destruída? Essa declaração de Jesus da destruição do templo gerou uma curiosidade dos discípulos de saber quando o templo iria ser destruído, qual o sinal da vinda e da consumação do século. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do século. Mateus capítulo 24, versículo 3. Chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do século. O discurso de Jesus gira em torno de 2 perguntas dos discípulos: quando sucederiam essas coisas, a queda do templo, e qual seria o sinal de que estavam para cumprir-se? Bem, o leitor pode pensar que os discípulos estavam fazendo 3 perguntas: a queda do templo, o sinal da vinda de Jesus e da consumação do século. Mas, de acordo com os evangelhos de Marcos e de Lucas, as 2 últimas perguntas, na verdade, são uma só. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Marcos capítulo 13, versículo 4. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Lucas capítulo 21, versículo 7. Veja que tanto Marcos e Lucas
resumem as duas últimas perguntas de Mateus em uma só. Qual seria o sinal de quando estão para se cumprir? De fato, o texto de Mateus contém um artigo definido que une as duas palavras, vinda e fim. O fato é que na mente dos discípulos, a queda de Jerusalém, a vinda de Jesus e o fim do século ocorreriam todos ao mesmo tempo. Separar a destruição de Jerusalém da vinda de Jesus e do fim do mundo é uma leitura que distorce a pergunta dos discípulos. Até mesmo o dispensacionalista Thomas Ice concorda com isso. Ao que parece, os discípulos pensavam que todos estes três acontecimentos, a destruição do templo, o sinal da vinda de Cristo e a consumação do século, ocorreriam ao mesmo tempo. Ice acredita que a primeira pergunta dos discípulos sobre a queda de Jerusalém do templo se cumpriu no primeiro século, mas a última pergunta, a vinda de Jesus e a consumação do século, ainda vai acontecer. Ice acredita que os discípulos estavam errados ao acreditarem que tudo ocorreria de uma só vez. Segundo ele, Jesus corrigiu esse entendimento dos discípulos ao longo do seu sermão. No entanto, em nenhum momento do Sermão do Monte vemos Jesus corrigindo os discípulos. A não correção por parte de Jesus parece pressupor que os discípulos estavam corretos. Mais de uma vez nos evangelhos, Jesus corrigiu entendimentos errôneos, mas no Sermão do Monte, Jesus dá resposta aos discípulos sem apresentar nenhuma correção. Sobre a destruição do templo como fato que já se cumpriu, é opinião unânime entre os historiadores que isso ocorreu pelas mãos dos romanos no ano 70 depois de Cristo. Até o mais ferrenho futurista ou cético defende isso. Resta saber sobre o cumprimento da vinda de Jesus e da consumação do século mencionadas por Mateus. Sobre a vinda dele, irei tratar mais detalhadamente no vídeo de estudo de Mateus 24, no versículo 30. Mas agora falaremos sobre a expressão consumação do século. Algumas traduções erroneamente traduzem por fim do mundo. O problema com essa última tradução é que ela passa a ideia de que os discípulos estavam perguntando sobre o fim último da escatologia, o fim da história humana. Mas não era essa a ideia que os discípulos tinham em mente. A Bíblia de Jerusalém traduz a ideia corretamente ao dizer fim desta época. A palavra que aparece aí é que algumas traduções traduzem por mundo ou época, é aion. Mas traduzi-las por mundo é uma opção equivocada, pois normalmente significa era, século. De modo que a tradução correta de Mateus pode ser fim do século ou fim da era. Se os discípulos tivessem o fim do mundo em vista, a palavra utilizada por Mateus seria cosmos. Esta sim seria o termo adequado para o mundo físico. Até o dispensacionalista Pentecostes reconhece que o significado da palavra aion significa era ou tempo. O uso do termo era no Novo Testamento. A palavra aion, era, frequentemente traduzida por mundo, é essencialmente relativa a tempo, espaço de tempo, como uma vida, uma geração, um período da história, um período indefinidamente longo. No Novo Testamento, período indefinidamente longo, era, eternidade. A soma dos períodos de tempo e de tudo que neles é manifestado. Enquanto cosmos, mundo, se refere ao universo criado, a ordem das coisas materiais, e oikomene, mundo, se refere à terra habitada. A palavra aion, mundo, vê o mundo sobre o aspecto do tempo. A palavra aion
é traduzida em sentido temporal ou de era nos seguintes textos: ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Tito, capítulo 2, versículo 12. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Aion também pode significar a soma de todas as eras no sentido de eternidade, conforme aparece nos seguintes textos: Mateus, capítulo 6, versículo 13, Lucas, capítulo 1, versículo 33, 55, João, capítulo 6, versículo 51, 58, e João, capítulo 8, versículo 35, João, capítulo 12, versículo 34, Romanos, capítulo 9, versículo 5, e Romanos, capítulo 11, versículo 36, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 9, Filipenses, capítulo 4, versículo 20, Hebreus, capítulo 7, versículo 17 e 21, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, e Apocalipse, capítulo 15, versículo 7. Bem, sendo assim, o que seria o fim da era ou século que os discípulos tinham em mente? O fim da era judaica. Os discípulos sabiam que o fim do templo significa a abolição dos sacrifícios, ofertas, cultos e rituais veterotestamentários, como assinalou Ray C. Sproul. Quando falamos em uma consumação de um templo, estamos nos referindo a uma era específica definida por certas características, como a Era do Ferro, a Era do Bronze ou a Era do Gelo. Desse modo, essa nova era do Novo Testamento tinha como nação a Jerusalém Celestial, e não a terrena, o Templo de Cristo, e não o Templo físico de Jerusalém, os sacrifícios espirituais, e não o sacrifício de animais físicos, e a adoração agora é em espírito e em verdade, e não apenas em Jerusalém. João, capítulo 4, versículo 23. A era judaica do Antigo Testamento estava para ir embora, e uma nova era, a do Novo Pacto, estava para emergir. Lembre-se de que a pergunta dos discípulos estava conectada com as palavras de Jesus sobre a destruição do templo. Então, o que quer que seja o significado da pergunta dos discípulos sobre o fim do século tem que ser algo conectado com o templo. Não faria o menor sentido os discípulos perguntarem sobre o fim do século se por esse termo eles tinham o fim do mundo mais de 2 milênios depois, pois não teria nenhuma conexão com a queda do templo de Jerusalém. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Mateus capítulo 24, versículo 3.